Bom dia, a paz do Senhor a todos que nos acompanham por aqui. Nós gostaríamos de dar continuidade a esse estudo de liturgia, apenas considerando aqui que nós estamos caminhando, né, para um projeto de estágio supervisionado no curso de bacharel em teologia da Unicesumar. E a presente palestra ela se enquadra dentro da atividade 4, né, do estágio supervisionado. Já fizemos a gravação de duas palestras falando sobre homilética, também fizemos a primeira falando sobre liturgia. Hoje seria então a segunda palestra de liturgia e nós vamos ainda fazer uma quinta voltando ao tema de homilética. Certo? Bom, lembrando que na aula passada, na palestra passada, nós fizemos algumas considerações a respeito das diferenças, né, de celebração, né, e que essas diferenças, elas caracterizam a liturgia utilizada em cada celebração. Então, eu quero retomar esse tema, acrescentando que só para a gente entrar novamente, né, no âmago da questão da liturgia. Liturgia seria a forma, né, o caminho percorrido para se realizar uma determinada celebração. Então, só para a gente relembrar aqui, se nós estamos com a proposta de executar a celebração de um culto, seja ele, digamos assim, um culto público, culto de domingo, né, à noite na igreja, vamos fazer um culto público, ele tem um ritual litúrgico a ser seguido. Se essa liturgia ela for alterada, nós também estamos alterando, né, o tipo de celebração, ou seja, você já não pode mais dizer que aquilo seja característica de um culto público, é outra coisa, né? Você pode transformar aquele tipo de celebração num evento, entendeu? Um gospel, uma coisa particular, uma coisa da igreja, já não é a característica essencial de um culto público. Então, o culto público ele tem que ter um formato, né? Ou seja, uma norma litúrgica que o caracterize como culto público dominical, certo? Então, é por isso que eu disse na palestra anterior que nós não podemos, devemos ter o cuidado de não abrir demais o leque e aceitar todo tipo de acréscimo que se faz ou forma diferente de se celebrar, porque aí nós estamos descaracterizando aquele tipo de celebração. Eu gostaria de voltar também aqui a alguns textos, né, que nós temos estudado, né, dentro do curso de bacharel em teologia. Então, lendo aqui com os irmãos, também para nos situar, quando você observa que em determinadas igrejas você tem celebrações completamente diferentes umas das outras, e às vezes essa diferença é tão grande que você chega à conclusão de que nós não estamos apenas em outra igreja, nós estamos em outra religião. Por quê? Porque a celebração é totalmente diferente, a liturgia é completamente outra, né? Então, eu queria citar um caso aqui de um exemplo, né, que uma vez anotei aqui para não esquecer. Então tem um exemplo aqui de uma vez que eu estava, experiência minha, né, eu estava participando de um determinado seminário e juntamente comigo tinha um companheiro lá que também, desculpa, também participava, e ele fez uma observação. Ele levantou a seguinte questão, que ele se considerava um cristão, mas observando pessoas de uma outra religião
ele questionava se o que eles faziam lá, nesse outro lugar, se não seria algo mais bem feito, uma maneira mais pura, e de certa forma, o que eles estavam fazendo lá tornava eles mais cristãos do que nós que estamos aqui e nos dizemos cristãos. Foi mais ou menos assim a colocação desse companheiro, né, desse colega. Aí eu trago esse exemplo aqui para nós, porque eu já vi também em alguns lugares, né, algumas pessoas que não estão muito satisfeitas, né, com a celebração, ou não estão muito satisfeitos com a forma de pregação, a forma de louvor, ou seja, não está satisfeito com a liturgia do lugar onde você está. E aí você começa a olhar para fora, né, começa a olhar para outras igrejas, mas será que lá não está certo? Eu fico pensando, como é que pode, né, a pessoa ficar nessa dúvida? Porque se você ainda não está convicto de que o lugar onde você está é o lugar que atende à sua necessidade espiritual, então eu chego à conclusão de que você está no lugar errado, né? Se existe alguma coisa que eu vejo lá fora que está melhor, mais correto, mais enquadrado do que eu estou vendo aqui, então eu acho que, independente de onde você esteja, você tem que sair de onde você está e ir para lá, porque é isso que se espera, por exemplo, quando nós estamos evangelizando, né? Nós estamos falando de que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, para pessoas que ainda não são cristãs, né? Então, a minha função é mostrar para essas pessoas que isso que ela vive lá, essa experiência que ela está tendo lá, não é a verdadeira, não é a real. Então, ela vai se convencer de que aquilo lá está errado, ela vai sair de lá e vai vir para cá, né? Mas o caminho inverso também é verdadeiro. Se você acha que aqui não está correto, então você tem que sair daqui e ir para lá. Você tem que ser fiel àquilo que você acredita, né? Então, quando eu vejo essas diferenças de celebração, essa diferença litúrgica, e que as pessoas ainda não conseguiram se identificar com a liturgia da sua comunidade, a própria pessoa que está passando por esse problema, ela pode estar com algum problema ainda não está convencida do que ela deseja, do que ela quer. Eu quero citar para você também um exemplo pessoal, né? Eu, alguns anos atrás, era jovem ainda, e eu passei por essa fase, passei também, em que eu vinha de uma família, de uma crença, de uma religião diferente da que eu estou hoje, não vou citar aqui, mas era de uma religião diferente, mas eram muito devotos, e eles me conduziram a servir ou adorar naquele ambiente em que eu estava. E aí, na medida em que a gente vai aprendendo, vai tendo experiências de vida, você vai observando, né, outras propostas, outras religiões, e chegou um momento na minha vida em que eu sempre me considero assim, muito sincero com aquilo que eu chamo de sagrado, né, sincero com quem eu creio que seja Deus. Então, na minha ignorância, eu coloquei a seguinte situação: eu e Deus. Bom, se Deus é vivo, se Deus existe, e eu estou com uma dificuldade aqui, porque eu quero chegar a Deus, mas tem muitas propostas se colocando à minha frente, tem muitos caminhos à minha frente. E eu não posso perguntar, por exemplo, para o Pai de Santo qual é o caminho certo, porque ele vai dizer, não, o caminho certo é esse aqui, ó, é a Umbanda. Eu não vou perguntar para o padre, porque senão ele vai dizer, não, o caminho certo é esse aqui, ó, é o catolicismo. Eu não vou perguntar para o pastor, porque senão ele vai dizer, não, o caminho certo é esse aqui, ó, é o cristianismo. Eu não vou perguntar para o muçulmano, porque senão ele vai dizer, não, esse aqui é o caminho certo, é o islamismo. Ou seja, a cada um que eu perguntar, seja o rabino, seja o ancião, seja lá quem for,
que eu vá perguntar? Logicamente que ele vai me indicar o caminho que ele acredita. Mas eu não quero, com todo respeito, eu não quero aqui aceitar a resposta de quem já encontrou a resposta. Eu quero encontrar a minha resposta. Então eu fiz meu pedido a Deus, até cumprindo o que a Bíblia nos diz, né? Todo aquele que bate, a porta se abre, todo aquele que busca, encontra. Então eu coloquei isso no meu coração e disse, olha, se Deus existe, Deus vai me mostrar qual é o caminho certo. E eu não fechei as portas para nenhuma delas. Eu falei assim, eu vou ouvir todas as propostas. Na hora em que Deus tocar no meu coração, eu vou dizer, aqui é o caminho. Então eu acredito que quando você tem essa sinceridade e se coloca dessa forma diante de Deus, você nesse momento, você pode sim considerar todas as propostas diferentes. Você não encontrou ainda o caminho. Mas a partir do momento em que você se identificou e já descobriu o caminho, você vai encontrar um local, um tipo de celebração, um tipo de liturgia, e aí já não cabe mais questionar. A partir do momento que eu descobri o caminho, não cabe mais questionar se eles estão fazendo da forma certa, da forma errada, porque eu já descobri, eu já encontrei o meu caminho. Então agora eu preciso aprender e me desenvolver para fazer da forma mais correta possível, da forma mais íntegra possível, o caminho que eu já encontrei. Então não cabe mais agora, nessa fase em que nós nos encontramos, agora questionar ou querer acrescentar ou mudar, alterar a liturgia. Por quê? Porque aí eu vou descaracterizar aquilo que eu mesmo acreditei. Não é verdade? Então, aqui também eu queria acrescentar uma ideia, uma palavra que é um pouquinho complicada, mas eu vou tentar descomplicar um pouquinho. Existe uma palavra dentro da teologia chamada epistemologia da religião. E embora essa palavra seja um pouquinho difícil, mas deixa eu simplificar. Epistemologia nada mais é do que a visão particular, digamos assim, de mundo, que cada pessoa tem. Então, deixa eu tentar explicar, até baseado no que aprendi com meus professores aqui, né, do curso. Diz, por exemplo, o nosso professor Eduardo, né, que ministra lá o estudo das religiões, que uma pessoa, por exemplo, um pregador, quando ele entrega uma mensagem e existem lá na plateia 200 pessoas, segundo o exemplo que ele citou, na verdade, a pessoa que está falando, ele está falando uma mensagem só, mas estão sendo recebidas 200 mensagens diferentes. Por que isso? Porque cada pessoa recebe a mensagem dentro do seu contexto, dentro daquilo que ela acredita, dentro da sua base estrutural de entendimento. Então, a isso é que nós chamamos de epistemologia, ou seja, é a sua visão de mundo que é diferente, que é única para você. Ninguém pensa exatamente do jeito que você pensa. Ninguém tem exatamente as mesmas experiências que você teve. Ninguém passou por tudo aquilo que você já passou. Então, com as suas experiências, baseado naquilo que você viveu, que você vai entender aquilo que está sendo falado. A palavra é a mesma para as 200 pessoas, mas como a sua experiência é diferente, você vai entender de uma forma diferente do que as outras 199. Então, olhando dessa forma, eu poderia dizer o seguinte, que nós precisamos respeitar a busca de cada pessoa, independentemente da fé que ela processa e da religião que ela acredita. Porque no fundo, todo homem, todo ser humano, ele tem um direcionamento para buscar o sagrado. Essa é a colocação.
todo homem busca aquilo que ele acredita que para ele seja o sagrado. E esse sagrado tem nome de Deus, tá? Todo mundo busca a Deus. Mas só que o Deus que eu chamo de Deus, ele é Deus para mim. Mas para outra pessoa, o sagrado dele é diferente. As experiências que ele teve levaram a ele a enxergar o mundo de forma diferente. Então ele tem a mesma necessidade, a mesma busca naquilo que preenche o vazio dele, mas a visão que ele tem é diferente. Então ele busca do jeito dele, da forma dele, e você não pode questionar ou duvidar, porque nós não temos esse direito de direcionar o caminho que as pessoas buscam, que as pessoas encontram. Não podemos fazer isso, porque você deve ter liberdade para encontrar o seu caminho, assim como uma pessoa que está do seu lado, ela deve ter liberdade para encontrar o caminho dela também, né? Então, essas diferenças de divisão nós chamamos de epistemologia. Tá? Dentro da liturgia, eu quero dizer para você, aqui dando uma pausazinha, dizendo que nós precisamos ser fiéis ao modelo litúrgico que caracteriza cada tipo de celebração. Porque se você mudar a liturgia, você descaracteriza a celebração. Ok? Continuando o assunto, eu vou até me utilizar aqui de uma parte escrita aqui do estudo, e eu não estou agora falando de mim mesmo, não, eu estou lendo aqui o texto que a gente já tem pronto, tá? Existe um crescente movimento nas igrejas de absorção do secularismo, onde se confunde a realidade canônica do mundo religioso com a incorporação de um conformismo apoiado numa ideia de religiosidade. Então, falando sobre esse assunto, né, um autor aqui chamado Gene Edward Waite, ele fala o seguinte: a linguagem do consentimento racional é trocada pela linguagem estética. Em vez de dizer, eu concordo com aquilo que tal igreja ensina, as pessoas dizem, eu gosto daquela igreja. A verdade não tem nada a ver com crenças religiosas pós-modernistas. Os devotos dizem frases como aquela celebração é demais, eu acho bárbaro a religião tal, ou a cientologia realmente me ajuda a entrar em contato com os meus sentimentos. Então isso são coisas que as pessoas dizem. Acho interessante esse exemplo aqui inicial que o autor ele coloca, ver se não é exatamente isso que nós vemos, né, observamos, né, em nossas igrejas. As pessoas não dizem eu concordo com aquilo que se diz na igreja tal, eu concordo com aquilo que o pastor falou. Não, de modo geral as pessoas dizem eu gosto daquela igreja, ou então pode até dizer eu gosto daquele ministro ou daquela pessoa. Mas por quê? Porque você já está acostumado com aquele padrão. Cada pessoa, cada ministro, cada celebrante, ele tem em si um modelo litúrgico também, né? Ele tem assim um estilo, né, de mensagem, em que eu já comentei isso aqui anteriormente, em que algumas pessoas, né, acontece isso, eles não mudam muito, não variam muito a sua mensagem. Ele pode até mudar a mensagem, mas no final das contas a raiz da mensagem é sempre a mesma. De tal forma que quando você vai numa determinada igreja, em um determinado lugar, você ouve falar assim, quem é que vai nos trazer a mensagem hoje? Hoje vai ser o fulano. Aí você, então já até sei, e legal, hoje vai ser o fulano. Mas se alguém disser assim, não, hoje não vai ser o fulano não, hoje vai ser o cicrano. Não, o cicrano é chato. Por quê? Porque pode até mudar a mensagem, mas você já conhece a base litúrgica daquele celebrante.
você já conhece o estilo daquela pessoa. Então, liturgia é mais ou menos assim. Eu estou falando aqui da parte pessoal, né, do mensageiro, e de certa forma a igreja, ela sofre a mesma coisa, né? Você tem já um estilo, você tem um padrão, você tem um modelo, e quando você encontra um modelo completamente diferente, você vai dizer, então eu estou em outra igreja, ou então eu estou em outra, chega ao ponto de você dizer, eu estou em outra religião, porque não tem nada a ver, não é nada igual, tá? Então nós precisamos urgentemente, é por isso a necessidade do estudo da liturgia, nós precisamos urgentemente entender essa necessidade de identificar o que seja contrário, o que seja diferente, com todo respeito à forma que se faz em outro lugar, tá? Não estamos aqui querendo questionar o que se faz lá fora, nós queremos aqui preservar o que se faz aqui dentro, tá? Então nós precisamos ter uma identidade litúrgica, precisamos ter alguma coisa em que você diz assim, não, lá na minha casa é desse jeito. Você pode ficar tranquilo que se você for na minha casa, você não vai encontrar essa outra coisa aí, porque isso não tem lá. Na minha casa é desse jeito. Então precisamos manter a fidelidade da liturgia na nossa comunidade, tá? Porque é isso que nos dá identidade. E isso nos protege também com a questão, né, do secularismo, do ecumenismo, da apostasia. Você vai ver lá que o texto lá de Mateus, né, capítulo 24, ele vai falar da apostasia do final dos tempos. E o que seria apostasia? Seria, desculpa aqui da minha forma de falar, essa mistura, né, essa bagunça, onde você não sabe mais. Antigamente você sabia, não, aqui se eu quero ouvir uma coisa séria, eu vou procurar uma pessoa séria. Se eu quero ouvir uma coisa pura, eu vou procurar uma pessoa pura. Mas a partir do momento que tudo se mistura, então esse aqui tem um pouquinho de sério, mas de vez em quando vira bagunça. Esse aqui tem um pouquinho de puro, mas de repente vira profano. Aí você perde a referência. Você não sabe mais, entendeu, qual é a igreja boa, qual é a igreja certa, qual é o pregador certo, qual é o pregador errado, porque vira tudo misturado. Então, aí nós caminhamos para a apostasia, né? Você já não encontra mais integridade em determinados lugares. Então, o que nós precisamos, por isso o motivo do estudo aqui da liturgia, para nós voltarmos, né, a fidelidade das nossas celebrações, para que se diga assim, não, eu vou para a minha igreja e a minha igreja ela é desse jeito. Não, eu vou levar ali uma novidade. Não, novidade não entra, porque a nossa casa trabalha desse jeito. Então, é assim, essa é a necessidade, é por isso que nós estudamos a liturgia. Tá bom? Então nós não vamos nos estender muito, né? Não vamos prolongar muito essa palestra, mas eu quero deixar aqui meus agradecimentos a todos os que têm contribuído, todos que têm participado, né? E que vão estar conosco até o final, né? Até a próxima aula, nós vamos voltar ao tema da homilética, tá bom? Para você que está nos acompanhando até aqui, que Deus te abençoe, até um próximo encontro.